obrigado pela sua entrevista, e é uma oportunidade que a gente tem, é a primeira vez que a gente conversa para trazer aí a versão de alguém da família, né, próximo ao seu Antônio, a dona Helena e a Jaqueline, e acho que é muito importante isso. Como era a convivência da senhora com o Jean? Bom, nesses 4 anos de relacionamento, né, nós tivemos bastante convivência, porque primeiro por causa da proximidade, né, porque nesse tempo de pandemia nós convivemos muito com a nossa família, nós viemos muito para Umuarama, né, vários finais de semana, então nós tínhamos uma convivência bastante intensa. A senhora percebia algo errado na relação do Jean com seus pais e com a sua irmã? Com certeza, né? No início, aparentemente, era um relacionamento comum, era uma pessoa, né, sem esse perfil, mas conforme a convivência ela foi se estendendo, né, tanto a minha família, meus pais, quanto eu, né, quanto meu esposo, nós percebíamos comportamentos de possessão, de ciúme excessivo, né, de perseguição por parte do Jean. Mas a minha irmã, eu preciso deixar um pouco claro qual era o contexto da minha irmã. A minha irmã era uma pessoa extremamente vulnerável, né? Era uma pessoa que há muitos anos ela vinha sendo submetida a um tratamento de depressão, transtorno obsessivo compulsivo, então uma pessoa que tomava muito medicamento, né? Então era uma pessoa extremamente vulnerável. E a vítima protegida pela Lei Maria da Penha, geralmente já é por si só uma vítima vulnerável, né? Psicologicamente, socialmente e muitas vezes até financeiramente. Então, percebendo, né, esse comportamento, né, perigoso do Jean, eu, né, a minha família, nós começamos a lidar com esse assunto com bastante cuidado, né? Porque nós entendemos, né, até pela prática do trabalho, que a vítima ela precisa de um tratamento multidisciplinar, né? Ela precisa se convencer da periculosidade, né, do seu companheiro, porque muitas vezes o que a gente percebe é que um dia ela vai, relata na polícia as agressões que ela sofreu, e no outro dia ela cede a lábia do agressor, né? E muda a versão em juízo, retira tudo aquilo que ela disse. Então nós sabíamos que isso não adiantava, né? E um dos questionamentos da defesa desde o início foi por que a irmã, sendo juíza, não tomou nenhuma providência se o Jean era perigoso, né? Primeiro, porque as minhas atribuições estão no Fórum de Paranavaí. Eu não uso do meu poder fora das minhas atribuições. Nesse caso, eu era a irmã de uma vítima, a filha de uma vítima, né? E eu não era juíza na minha casa, eu não sou esposa e eu sou mãe. E a própria, né, Jaqueline, que era minha irmã, era advogada, ela sabia os meios legais de fazer essa denúncia. Mas ela já tinha reclamado em algum momento que tinha sofrido agressão, seja psicológica ou física, por parte do Jean? Muitas vezes. Muitas Inclusive, vezes. na semana do casamento, ela pensou em desmarcar o casamento por causa de agressão psicológica. Uma certa vez ele quebrou a porta da minha casa, da casa dos meus pais, né? Ele arremessou objetos contra ela, ele agrediu verbalmente ela muitas vezes e a minha mãe também. Certa vez eu liguei, né, para minha mãe e ela me disse que elas estavam em um hotel dentro de Umuarama, fugindo das agressões do Jean, enquanto meu pai conseguisse trocar a fechadura da casa para que ele não tivesse mais acesso. Então, assim, a situação realmente era complicada e era tratada com muita delicadeza. Por causa da doença da minha irmã, né, a gente tinha que provocar, né, esse atendimento multidisciplinar. Então, ela era muito aconselhada pela família, ela tinha aconselhamento pastoral, as pessoas da comunidade ali, da igreja em que o Jean convivia, alertaram muitas vezes a minha mãe e a minha irmã, já vocês estão correndo perigo com esse rapaz, ele é perigoso, ele já agrediu uma ex-namorada, né? Então nós tivemos conhecimento dessa agressão de uma ex-namorada,
Então, nós tentamos de todas as formas abrir os olhos da minha irmã, proteger ela, para que partisse de dentro para fora essa convicção e houvesse uma denúncia consistente. E como ela recebia essa orientação de vocês? Ela acatava ou ela refutava? É a típica vítima da Lei Maria da Penha. A hora ela se convence, no minuto seguinte ela estava fazendo declarações de amor na rede social. Bem suscetível. Né? É o perfil mesmo da vítima. E qual era o motivo desses abusos cometidos aí pelo Jean? Ela relatava, a dona Helena, o senhor Antônio, eles relatavam esses motivos para a senhora? Em relação à minha irmã, ciúmes excessivo, possessão, né, posse, sentimento de que ela não poderia ter amigos, de que ela não poderia sair, né, nessa circunstância aí em que houve a quebra da porta da casa, né, ela ia num evento ligado à advocacia e ele queria impedir, então ele não permitia que ela saísse de casa, tivesse convívio, nada disso. Então a senhora optou por dar esse apoio. No caso, a senhora que indicou para que a família fizesse terapia em conjunto e recebesse esse apoio profissional? No ano de 2019, né, inclusive eu estava grávida do meu primeiro filho, esses problemas já estavam acontecendo, e eu contratei uma psicóloga para atender a família. Não é essa psicóloga que apareceu na mídia relatando algumas coisas, eu desconheço essa psicóloga, nós nunca a conhecemos, né? A psicóloga que eu contratei, né, eu sei quem é, atendeu a minha família, aconselhou, então isso partiu de mim, né, que tem assim um pouco mais de experiência na área, né, de fazer esse atendimento aí multidisciplinar. Doutora, o delegado que presidiu o inquérito, o Dr. Gabriel Menezes, ele deu uma entrevista agora há pouco, em que ele fala que o Jean primeiro matou o seu Antônio, depois matou o seu Antônio, depois ele matou a dona Helena, e então a Jaqueline, e que a Jaqueline foi morta por vários golpes, o que demonstra que o problema dele seria com a Jaqueline, que ele queria uma vingança com a Jaqueline. A senhora acha que ele teria esses motivos para ser tão cruel com ela e com os seus pais também? Seria só por conta do ciúme ou existe algo a mais além disso? Eu creio que o motivo principal seja esse sentimento de posse, né, de ciúmes. Mas nós tínhamos outras informações também, né? Nós tínhamos a informação, por exemplo, de que ele vinha coagindo ela a fazer um empréstimo na Caixa Econômica Federal para entregar o dinheiro para ele, né? Nós tínhamos, e fora isso, no dia a dia a gente tinha várias informações, né? Assim, no sentido financeiro também. Em relação aos meus pais, né, a gente não pode, né, afirmar, eu não acompanhei o trabalho da polícia a esse ponto para afirmar quem morreu primeiro. Mas em relação aos meus pais, eu sinto com certeza também uma motivação financeira, né? O Jean, ele pediu demissão, né? Ele pediu exoneração, aliás, do trabalho dele, né, que era concursado, para viver às custas do meu pai. Então, meu pai custeava todas as despesas do Jean, o carro que ele adquiriu, que é esse Astra que aparece lá, ele jogando, né, o celular no bueiro, esse Astra foi adquirido com recurso da minha família, né, ele vivia, todas as despesas eram custeadas. A empresa, né, que a população acha às vezes que ele era empresário, não, ele não era empresário, né, o meu pai abriu essa empresa, né, para ele e a minha irmã trabalharem para dali retirar o seu sustento, né. Então muitas vezes assim é colocado na sociedade que o meu pai não aceitava porque ele ganhava pouco. Isso é uma total inverdade, né, uma total inverdade. O meu pai queria que o casal vivesse com o seu próprio trabalho e o seu próprio sustento. Então, ele possibilitou que isso acontecesse dando uma empresa para eles, né? Ele não queria mais, hoje, inclusive, ele estaria completando 68 anos de idade, hoje é o aniversário dele. Hoje é aniversário Hoje é aniversário do meu pai. Ele não queria mais, aos 67 anos na época, carregar
um sujeito preguiçoso, né, de 40 anos, sadio, né, aliás 39 na época, sadio, e ter que custear todas as despesas, gasolina, alimentação, tudo. Então, essa conduta, né, que todo mundo acha que era uma pressão porque ele ganhava pouco, na verdade era o meu pai tentando se livrar de uma exploração financeira que ele não aguentava mais. Querendo o melhor para a filha. Querendo o melhor para a filha, né? Já que a filha não abria os olhos, não tomava atitude, não avançava, né? Ele queria possibilitar o melhor para a filha e para o genro. Ele errou? Errou. Mas qual é o pai que não erra por amor a um filho? Doutora, no inquérito, há informações de que o seu Antônio desconfiava de atitudes do Jean, de que ele estaria furtando dinheiro dentro de casa. Há um relato, inclusive, que o seu Antônio, para testar a idoneidade do Jean, deixou R$500 num local da casa e que esse dinheiro, então, sumiu e... Ou seja, a constatação que o seu Antônio tinha acabou se confirmando. A senhora tem conhecimento disso? E a senhora sabe de outros furtos cometidos pelo Jean contra a sua família? Esse fato eu soube pelo meu próprio pai, né? Ele me relatou que há um tempo havia desconfiado, né, de sumiço de dinheiro da bolsa da minha mãe, né, e da minha irmã, e que ele resolveu fazer um teste, né? Ele deixou R$500, num dia em que não tinha absolutamente ninguém em casa, né, nenhum funcionário, para que, né, houvesse algum tipo de dúvida, e realmente essa isca sumiu, né, e ele fez outros testes também, ele continuou testando. Eu sei de casos em que havia dinheiro na bolsa da minha mãe, e quando ela chegou para pagar um compromisso, ela não achou mais o dinheiro, né. Ele me relatou também que ele mandava muito dinheiro para o Jean repor a mercadoria da loja, da empresa em que ele abriu, e que a mercadoria não aparecia, né? Aparecia carro, né? O carro que ele comprou, inclusive, foi dinheiro desviado da loja, em que ele se apropriou do dinheiro da mercadoria e, ao invés de repor o estoque, comprou um carro, né? Então ele vinha reclamando de várias vezes em que isso acontecia. Seu pai conseguia ter um controle dentro da loja, das finanças da loja? Ou era a Jaqueline que cuidava disso? Não, meu pai não conseguia ter esse controle, até porque ele, como empresário, ele corria muito, né? Viajava muito, então ele deixava ali mais por conta dos dois, porque era o sonho do meu pai que eles, né, construíssem a sua própria história, né, fizessem a empresa, né, decolar e vivessem daquilo ali, né, vivessem daquele rendimento. A senhora relata quadro de depressão da Jaqueline, da sua irmã e da sua mãe. Esse problema de saúde da Jaqueline, a senhora saberia dizer se ele se agravou depois do casamento? Se agravou, né? Ela continuou fazendo tratamento, continuou tomando todos os remédios, né? Mas a gente percebia, assim, que ela vivia num conflito muito grande, né? Que é o mesmo conflito que várias vítimas da Lei Maria da Penha vivem, né? Aquele conflito de acreditar ou não naquilo que todo mundo está dizendo, acreditar na comunidade em que o Jean vivia, que ele realmente era agressivo, que ele realmente, né, relatou que ele realmente agrediu uma ex-namorada, né? Isso tudo ficou comprovado, né? Nos autos, essa namorada compareceu, disse que foi agredida, então assim, ela vivia numa intensa pressão. Acreditar nos meus pais, acreditar na minha irmã, ou acreditar no meu marido, né? Então a gente via que ela sofria bastante nesse sentido. Por que o Jean saiu de casa e voltou a morar com a mãe? Quanto tempo antes do crime ele fez isso? Ele saiu de casa. E por que ele saiu de casa? A senhora tem essa informação? Eu não sei relatar com propriedade a data, mas ele ficou com certeza mais de um ano morando fora de casa, porque quando houve uma dessas agressões mais graves, né, em que ele teria inclusive arremessado objetos, xingado ela e quebrado a porta da minha casa, nesse dia o meu pai não estava em casa, estava viajando para as empresas dele. E nesse dia o meu pai disse que ele não moraria mais na residência. Foi uma decisão então do seu Antônio? Foi uma decisão do meu pai para proteger até a minha mãe, que vivia dormindo com a porta fechada, com medo do Jean, e ela me relatava isso.
Então ele saiu de casa, né, e elas foram para um hotel até que o meu pai conseguisse trocar toda a fechadura da casa, e no final isso nem acabou acontecendo, essa troca de fechadura, porque a minha irmã resolveu mais uma vez acreditar na mudança do marido e ela quis reatar esse relacionamento. A decisão do meu pai foi: aqui em casa ele não mora mais, então se vocês quiserem continuar se vendo, aí a decisão de vocês. Então, aos poucos, ele foi voltando à convivência na minha casa. Então, ele tinha livre acesso, ele tinha chave, ele podia entrar, né, a hora que ele quisesse visitá-la, né? Então, foi nesse sentido, assim. Não foi como as pessoas dizem, né, que ele resolveu sair de casa porque não se dava bem com a minha mãe. Não tem nada disso. Ele saiu de casa por decisão do meu pai, que proibiu ele de morar lá. Agora, consta também que ele, o Jean e a Jaqueline faziam planos de ter um apartamento. Eles estavam realmente escolhendo, mobiliando um apartamento para morar juntos? Para voltar a morar juntos? Essa informação, assim, a minha irmã era uma pessoa extremamente vulnerável, né? Então, ela dependia muito do meu pai e da minha mãe para tudo, né? Então, eu sei, assim, que vezes que ela relatou para ele que gostaria de ter essa moradia, mas que ele não se dispôs a pagar as despesas, né? E ele queria continuar vivendo às custas do meu pai. Então, esse plano aí não se concretizou. Inclusive plano assim que eu nem tenho certeza se eles realmente fizeram, né? Eles não planejavam ter filhos, isso eu sei com absoluta certeza, né? Então, essa questão é assim. Em algum tempo, algum momento passou pela cabeça da senhora que o Jean pudesse cometer esse crime? Pensar, sim, né? Até pela experiência que a gente tem profissional, né? Mas o pensar, né, é muito distante do realmente achar que aquilo seria cometido, né? A minha mãe sempre teve certeza que isso aconteceria, né? Embora eu tivesse uma convivência, assim, bastante ampla com a minha família, com o contexto, né? Eu sou casada, eu sou mãe de 2 filhos, eu tenho a minha profissão, né? Então, assim, não era aquela convivência diária, era uma convivência grande, mas não era diária. E uma semana antes de acontecer esses fatos aconteceram no dia 8 de agosto, que foi dia dos pais, né? Exatamente no domingo anterior, os meus pais estiveram na minha casa no final de semana. E antes de ir embora, a minha mãe, né, eu estava grávida de 8 meses, minha mãe colocou a mão na minha barriga e ela falou: filha, ore por nós, porque vai acontecer uma tragédia e o Jean vai matar todos nós. E aí ela me deu um beijo, pediu oração e foi embora. E eu nunca mais a vi. Ela mandou um áudio, que também está no processo, para minha avó, em Goiás, falando que a situação estava muito perigosa, que estava muito difícil e que iria acontecer uma tragédia. Então, assim, a minha mãe, ela falava isso amplamente, né? Ela falava todos os dias, todas as semanas. Pelo fato da sua mãe tomar medicação para depressão, o Jean, várias vezes, parece que teria colocado o que a sua mãe falava, teria colocado em descrédito exatamente por causa da medicação. Que a medicação faria com que ela tivesse esse medo exacerbado, né? Essa que a gente percebe aí, essa mania de perseguição. A senhora chegou a acreditar nisso, que seria também por causa da medicação? Não. No começo, né, enquanto isso não acontecia, né, esse contexto aí de possessividade, a convivência dela com o Jean era normal, ela só foi adquirindo medo dele ao longo da convivência. Então ela me falava assim: filha, quando ele tá brigando com a sua irmã, tá agredindo ela verbalmente, arremessando, ele se transforma, ele fica irreconhecível, ele fica agressivo, os olhos dele mudam. Então, assim, eu tenho que dormir com a porta fechada todos os dias, porque eu tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa com a gente. Eu nunca vinculei essa questão do medo dela com o fato dela tomar remédio. Por quê? Ela tomava remédio, fazia tratamento para depressão, mas era uma pessoa lúcida, entendeu? Não era uma pessoa
que o que ela falava estava em descrédito. Isso não tem fundamento. A senhora acredita que o Jean seja um psicopata? Não. Por quê? Ele é uma pessoa perigosa, né? Eu não sou médica primeiro da área para atestar isso, né? Não sou a pessoa mais indicada, mas durante a convivência nós percebemos que ele era uma pessoa normal, porém uma pessoa agressiva, possessiva, ciumenta, né? Mas eu nunca ouvi como psicopata. Agora, a gente percebe uma tentativa da defesa de colocar mais elementos, de colocar mais alguém aí na cena do crime. O seu Antônio, ele tinha mesmo uma outra família? Nós vemos, assim, uma defesa desesperada em todos os sentidos. Uma defesa desesperada que sabe que não tem para onde correr, né? Que tenta a todo custo, né, lançar uma terceira pessoa na cena do crime. Essa não foi a única vez que eles tentaram lançar uma outra pessoa na cena do crime. Há um tempinho atrás, se não me engano, um mês, eles postularam no processo que na mesma rua que moravam meus pais, onde aconteceram os fatos, existiu um assalto ali pertinho e que poderia ser aquela pessoa que assaltou e que poderia ter matado todo mundo. Pediram a juntada dessas provas, esse novo contexto no processo, e aí verificou que esse fato tinha acontecido uns dias antes e não no dia dos fatos da morte dos meus pais. Sim, inclusive eu pesquisei isso. Realmente isso. Não foi... O boletim foi feito no dia em que os meus pais morreram, mas o fato tinha sido 3 dias antes. E aí tentaram também lançar essa outra família no contexto, né, dos homicídios. Deixa eu explicar essa situação. O meu pai, nos últimos anos da vida, se tornou uma pessoa muito próspera. E ele ajudava muita gente. E existia uma família que trabalhava com ele há décadas, né? São 3 irmãs, uma família toda. E uma dessas irmãs morreu no parto. E as irmãs ficaram cuidando desses sobrinhos. E ele passou a cuidar desses sobrinhos da funcionária, cuja mãe morreu no parto. Então ele sustentava, mas não era só essa família. Ele ajudava muita gente, ele trocava telhado de casa, ele dava cesta básica, pagava compra de mercado, carne para outra família. Então, assim, se for nesse contexto, realmente ele tem muitos filhos, tem muita gente, assim. E realmente, quando ele morreu, assim, a sensação das pessoas que conviviam lá com ele nas empresas foi uma sensação de orfandade, né, de que tinham perdido um verdadeiro pai. E essa pessoa prestou depoimento no processo, né? É uma menina, né, da minha confiança, tanto é que ela trabalha nas empresas até hoje, né? E eles realmente tentaram pressioná-la para que ela, né, mostrasse essa periculosidade, mas são falácias. Como eu disse, é uma defesa desesperada. Doutora Eveline, por que a loja de Umuarama que o Jean tocava, a loja que inclusive era do seu pai, ela está fechada? Ela está fechada pela necessidade, né, de extinção ali, pela prisão de um sócio e a morte de outro, né? Quando uma pessoa morre, existem várias providências assim, burocráticas que a gente tem que tomar em decorrência dessa morte, né? E essa empresa, ela permanece lá parada com a mercadoria dentro por uma decisão da justiça, né, que entendeu que nesse caso nós não podemos assim assumir, né, a administração ali daquele contexto. Então não é uma decisão nossa, né? Nós tomamos todas as medidas para que não houvesse prejuízo, né, para os locatários e tudo mais, mas não foi uma decisão nossa. A senhora pediu o bloqueio dos bens do Jean? Pedi. Que bens o Jean tem em nome dele? Na verdade, nenhum, porque até o carro que ele comprou era recurso da minha família, mas como estava no nome dele, nós pedimos o bloqueio desses bens. Por qual motivo? Porque a lei diz que aquele que pratica um ato ilícito, ele deve reparar os danos a outra pessoa. Isso é a lei que diz.
Nós tivemos muitas despesas decorrentes da morte da minha família, né? Imagina, são 3 mortes, né? Então, assim, muitos problemas burocráticos. Nós gastamos muito, né? Vou dar só um exemplo. A empresa, porque teve que ter uma empresa especializada para limpar o local dos fatos. Sim. E só isso custou R$ 5.000. A devolução do imóvel custou 10 mil. Aí tem junto as despesas. Nós saldamos assim todas as despesas que estavam no nome da minha irmã e aquelas que estavam ali para vencer no nome dos meus pais, porque o meu pai nunca admitiu uma dívida não paga, então nós quisemos honrar assim todos os compromissos, mas isso tudo custa caro, né? Então nós estamos pedindo a reparação desses danos materiais, né? Assim, nós sabemos que os danos psicológicos, assim, né? Mesmo se ele tivesse dinheiro, não conseguiria nos reparar o bastante. Então foi por esse motivo. E às vezes isso é veiculado, né, pela defesa como se fosse uma atitude materialista, né? Agora eu pergunto, será que o Jean sabe quanto custou o funeral da esposa dele? Ele não veio perguntar. Aliás, ele nem chorou para nos dar a notícia, né? Quando ele nos deu a notícia, ele falou, olha, morreram aí as pessoas da sua família, a polícia está aqui me obrigando a dar essa notícia e morreu aí, tá? Então, tchau. Ele não perguntou quanto custou o funeral, ele não perguntou das despesas que estavam para vencer da minha irmã, ele não perguntou quanto que nós gastamos para resolver os embates burocráticos da morte dessas 3 pessoas, nem a mãe dele nos procurou para saber disso, né? São coisas que com certeza ele não está preocupado. A única preocupação que ele teve, né, foi tentar pegar esse pouco patrimônio que ele tem para entregar na mão dos advogados para que eles viessem mentir em público. Então eles estão ganhando para mentir, eles estão ganhando para inverter a verdade dos fatos. A senhora também pede uma indenização de R$600 mil pela morte dos seus pais e da sua irmã. O Jean não tem esse dinheiro, mas o Jean, caso não seja condenado, ele é herdeiro da sua irmã. Como a senhora vê isso? A possibilidade dele herdar o patrimônio que caberia à sua irmã, herdar esse patrimônio dos seus pais? Na verdade, essa foi uma das finalidades do homicídio, do triplo homicídio que ele cometeu, né? Porque, inclusive, nós movemos essa ação de exclusão de herdeiro por indignidade, né? Que é o mesmo tipo de ação movido lá no caso da Suzane von Richthofen, né? Para excluir ele da linha de sucessão, e ele tem buscado esse patrimônio, né? A sociedade não sabe que ele quer ser herdeiro, a sociedade não sabe que ele está postulando provas nesse processo para que ele herde aquilo que, na verdade, era dos meus pais. Então, ele quer se tornar herdeiro dos 40 anos de trabalho do meu pai e ele quer ficar, talvez, rico com essa situação. Então, assim, eu vejo como uma injustiça, não vejo, sinceramente, possibilidade disso acontecer por causa das provas robustas que existem, né? Porque é importante, assim, esclarecer para a sociedade que a defesa, ela coloca como se esses laudos, né, que estavam faltando no processo, como se o processo girasse em torno desses laudos. Esses laudos, eles são, assim, complemento de uma gama de provas muito grande que existem no processo, né? Eles não giram, o processo não gira em torno disso, né? E a defesa vem a público para falar, nossa, mudaram os fatos. Não mudou nada. Tudo que foi feito até aqui pela polícia, pelo excelente trabalho da polícia, do Ministério Público, está ali no processo. Se a população pudesse ver esse processo. Sabe? As provas não giram e talvez isso represente 0,00001% de tudo que é colocado naquele processo, entendeu? Nessa entrevista a senhora falou pelo menos 3 vezes sobre a Lei Maria da Penha. A senhora, que recado que a senhora pode dar para as mulheres hoje que sofrem abusos, tanto físicos quanto psicológicos, dos maridos, né? A senhora
e a senhora também, como juíza, deve encontrar bastante casos assim no tribunal. A senhora daria um recado para essas mulheres? Se fortaleçam, busquem os seus direitos, não aceite menos do que vocês merecem, aceite ajuda de quem aconselha, de quem estende a mão, né? E a população, de uma maneira geral, eu alerto para que... Aliás, a população, eu vejo que ela não aceita mais esse discurso barato do praticante do feminicídio. Ela não aceita mais esse discurso barato de quando existe um feminicídio. Então vamos ver o que a vítima fez para merecer ser morta. A sociedade não quer mais saber disso. Ela não aceita mais esse discurso barato. Porque é uma estratégia muito comum nesses casos que tente se explorar a vida das vítimas para saber como elas mereceram ser mortas, né? E eu vejo assim pelos comentários que giram nas redes sociais, quando, né, a defesa deles vem a público, é até engraçado, porque aquilo gera mais revolta, porque a sociedade sente como se a defesa quisesse subestimar a inteligência do povo, né? E eu vejo que isso tem repercutido de uma forma muito negativa, tanto aqui em Umuarama quanto nas outras localidades. Então, chega desse discurso de quando uma vítima é estuprada, né, o estuprador fala assim, eu estuprei porque ela estava de shortinho curto, então ela merecia ser estuprada. Chega desse discurso barato para justificar o injustificável. Então, assim, eu deixo um alerta mesmo, não se deixe enganar por discursos, por mentiras, por falácias de quem ganha dinheiro para isso. Tá na hora da sociedade se unir. Nós vamos vencer o feminicídio, nós vamos vencer isso com bastante união, nós vamos vencer essas agressões, esse contexto de violência doméstica com união. Por isso que nesses casos eu falei tanto desse tratamento multidisciplinar, que infelizmente no caso da minha família não deu tempo de resolver, mas para que as vítimas assim aceitem ajuda. Eu acho que só quem passa por isso, né, sabe justificar o que é de tentar sempre dar uma chance, tentar sempre fazer algo mais para ver a felicidade lá na frente. Se a senhora hoje estivesse diante dos seus pais e da sua irmã, o que a senhora falaria para eles? Eu aprendi muito. Com meu pai, assim, eu aprendi o valor da honestidade. Com a minha irmã, eu aprendi o valor da garra, né? Porque mesmo doente, ela lutou muito. E a minha mãe me ensinou resiliência, mais coragem, força. Eles deixaram um legado para mim. E Deus me chamou para ser forte. O luto não é fácil. Eu tenho tentado viver isso da forma mais digna possível. Mas Ele me chamou para ser forte. Ele não me chamou para me calar. Quando eu tive condições de vir falar, eu vim. E eu faço um pedido agora para o povo de Deus. Se levantem em oração, em jejum, peçam muito a Deus para derrubar essa potestade de mentiras que têm sido levantadas contra a minha família e a favor de um dos mais terríveis assassinos que já circulou na sociedade. Nós temos que impedir novas vítimas. Então orem, jejuem, clamem a Deus, porque nós não aguentamos mais mentiras. E nós queremos o restabelecimento da verdade. Nós não estamos em busca da verdade, porque a verdade já está ali desde o primeiro dia.
Nós estamos buscando que ela se concretize e esse rapaz seja definitivamente tirado de circulação para que outras mulheres não venham a morrer, como a minha irmã morreu, como os meus pais morreram. Certo. Obrigado, doutora. Finalizado, pessoal.